Vá, vamos embora. Boa noite, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um PSL, não debate consigo ver, das não. eleições legislativas. Hoje temos connosco o fundador do LIVRE, Rui Tavares, e o presidente do Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo. Muito boa noite aos dois. A partir de agora, já sabem, vamos ter cerca de 25 minutos. Vamos começar por falar de crescimento económico e começo esta noite pelo Rui Tavares. É um problema crónico do nosso país. A economia não cresce ou cresce muito pouco. No vosso programa aparece apenas uma vez a Pois, mas expressão não sei se a culpa é minha. crescimento Olha, se for minha, económico. desculpem. Porquê, Rui Tavares? Boa noite Rosa, e boa noite ao João Coutinho de Figueiredo. Este é o meu último frente a frente, que comecei com António Costa. Já está habituado a perder! Eu dou donation na mesma, porque assim Ganda ficas queitas, com pá. o link guardado. Já lá vamos. Que queremos, e que termino hoje, com muito gosto, com o João Coutinho de Figueiredo, com um debate que, do meu lado, quero que seja como os outros, trazer ideias para o país. Estamos a viver um momento de privilégio, poder falar com os nossos concidadãos sobre o futuro do país, e quero que seja sobre a liberdade, conceito central aos ideários dos nossos dois partidos, e sobre o futuro. E por isso fiz uma coisa especial, porque acabou de sair da tipografia, e porque é precisamente o meu último frente a frente, que vai trazer um livro do nosso cabeça de lista pelo Porto, Jorge Pinto, que se chama A Liberdade dos Futuros, sobre os desafios ecológicos para a República no século XXI, um para o João e outro para a Rosa. O nosso programa oferece um novo modelo de desenvolvimento para o país. Um novo modelo de desenvolvimento que se pauta por uma forma diferente de olhar para o crescimento, por uma distinção até ambos os nossos partidos em relação a como nos posicionamos na história a longo prazo do país. O Portugal vive há muito tempo um dilema até secular entre ser ou um país de salários baixos e de trabalho embaraçecido ou um país de... Nesta fotografia, o candidato... Sentaca, obrigado por 6 meses, meu. Juntou-se Obrigado, pá. com bandidos. Um deles é um bandido, verdadeiramente. Obrigado, mano. Obrigadíssimo. Bandidos. Obrigadíssimo, mano. Muito obrigado. Bandidos. Obrigadíssimo, Setaca. Obrigado por 6 meses, mano. Thank you, man. Obrigadíssimo, man. Thank you, man. Alto valor acrescentado. Nós vivemos agora um momento único no qual, não só finalmente pelos níveis de qualificação da nossa população ativa, que dentro de 10 anos vai estar praticamente toda ela formada já em democracia. Dentro de 20 anos, já praticamente toda ela formada no projeto europeu. E nós podemos acelerar em certos setores, na administração pública, mas é preciso ter investimento para isso, com reformas da administração pública, para a rejuvenescer, para criar uma nova relação entre o Estado e o cidadão, menos rígida, menos burocrática, menos autoritária. Nós podemos ajudar ao crescimento, mas mais do que isso, a uma economia que seja uma economia mais especializada, com maior incorporação de conhecimento, uma economia da descarbonização, que olhe para a emergência climática que está à nossa frente, não como uma ameaça ao crescimento, mas como uma oportunidade de ter uma prosperidade partilhada, um país que tenha, por exemplo, a todos aqueles que são trabalhadores independentes ou microempreendedores, uma palavra a dizer, são pessoas que hoje em dia têm sempre a sensação de estar 80% do tempo a fazer aquilo para que não são bons. Ou seja, são os seus próprios contabilistas, os seus próprios juristas, muitas vezes os seus próprios cobradores. É possível organizar a nossa economia de uma forma a dar mais poder a essas pessoas e que elas façam 80% do tempo aquilo em que são boas, porque é isso que nos vai beneficiar a todos. Nós temos que investir na qualificação da nossa força de trabalho. Mas não gosto desta expressão, crescimento económico. Acha que é redutora? Eu acho que a expressão desenvolvimento se aplica melhor àquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos é um país próspero, de uma prosperidade partilhada. Não só solidário e sustentável, mas dinâmico e da dignidade. O que eu quero dizer com isso é que aqueles que têm sonhos e que têm projetos que lhes sejam dadas asas para dar dinamismo à nossa economia e à nossa sociedade. E agora vou ter que dar dinamismo de outra forma, porque vamos ter que passar achemos um ponto de a palavra ao João Coutinho de Figueiredo. Muito rápido. Que achemos um ponto de equilíbrio na redistribuição nos serviços públicos de alta qualidade que permitam que em Portugal, porque é essa a coesão que queremos para o nosso país, ninguém esteja abaixo de um limiar de dignidade. João Coutinho. Mano, a cena que eu acho do Rui Tavares, eu gosto de ouvir o Rui Tavares falar. Só que aquilo que eu acho do Rui Tavares é que ele propõe coisas que são um bocado... que assentam um bocado na utopia, meu, sei lá. Percebes? Esta posição do vamos que sejam dadas asas para aquelas pessoas fazerem, para viverem os vossos sonhos. Um gajo fica tipo um bocado, ok, mano,
Mas como é que um gajo faz isso em Portugal? Coutinho de Figueiredo, na semana passada, Bocado difícil. aqui neste mesmo estúdio, no debate, Não, a IEL não acho, mano. A IEL tem propostas concretas com base em modelos económicos que resultaram em países estrangeiros e que, pá, claro que assentam na suposição sempre, mas isso também qualquer modelo económico assenta na suposição, certo? Tu não tens um modelo económico que tem certezas daquilo que se vai passar no país, como é lógico. Aquilo acho que isto de ouvir o Rui Tavares falar, porque eu não conheço o programa. Lá está. Estejamos perante uma emergência climática, de resto, também Rui Tavares já utilizou Eu a ver a live e a minha mãe pergunta: quem é esse youtuber? Não é como os outros, é inteligente. aqui. Bom, esta agradeço à tua expressão. mãe, Gonçalo. Em que é que fundamentou essa declaração? Muito boa noite, Rosa Oliveira Pinto. Boa noite, Rui Tavares. É um gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para demonstrar que o liberalismo funciona e faz falta. E ao fim de 3 minutos e 17 da primeira pergunta, que eu cumprimento por Barbosa, ser a tens primeira que ler. vez num debate que Tens que ler quais é que são os países liberais. Económico. Ao fim dos 3 minutos e 17, resposta do Rui Tavares, fiquei sem perceber exatamente Só fazes uma onde pesquisa é que o no livro Google. se posiciona. Porque se é uma questão de semântica entre desenvolvimento económico e crescimento económico, penso que a diferença aí não será muita. O que me preocupa é que no programa do livro, e nisto distinguimos completamente, diz que o modelo de desenvolvimento ecológico e solidário que não se foque no crescimento económico. E citou também a circunstância histórica em que Portugal está, não só por causa da qualificação das suas pessoas, mas também no modelo de desenvolvimento que tem vindo a seguir e que já podia ter optado por outro no passado. Esta é a questão. Em 2022, Portugal está num estado de estagnação e subdesenvolvimento que não permite tomar outra opção que não seja crescer economicamente. Porquê? Porque os serviços públicos que pretende assegurar, o combate às alterações climáticas pretende assegurar, o futuro ambiental do país e do planeta em que deve participar. Todos os desafios importantes para que Portugal se deve preparar necessitam de recursos que não foram gerados. E não foram gerados há demasiado tempo. Claro. E, portanto, se calhar, se estivéssemos a ter esta conversa há 20 anos atrás, teríamos muito mais pontos de convergência. Hoje temos muito poucos pontos de convergência e é por isso que eu digo que a verdadeira emergência, é a emergência da estagnação, é a emergência dos salários baixos, é a emergência... Não, mas a questão é, não, mas ó Genoveva, isso é tão mano, olha, eu vi esse tweet que tu estás a ir buscar um tweet que fizeram que é de uma falácia incrível, mano. E é de uma desonestidade completamente estúpida, mano. Porque estás a ir buscar um tweet com uma posição, para já, completamente retirada do contexto do Coutinho de Figueiredo. E depois, ele nunca disse que era contra a urgência climática. Aquilo que ele diz é que não vai de encontro àquilo que estes partidos querem fazer. Ele não disse que não havia... Mano, tu viste o debate? É que eu vi o debate na íntegra, aliás, todos nós aqui vimos. O debate da IEL-PAN, nós vimos todos aqui em stream. E ele não disse que era... ou que não havia emergência climática. Aquilo que ele disse é que a resposta à emergência climática não deve ser com base no corte da economia para sustentar as políticas verdes. Deve ser com base na recuperação da economia, porque há modelos provados em que países ricos... Mas onde é que eu estou a mostrar as coisas? Há prioridades, é preciso recursos para combater. Exatamente. Em que países ricos têm muito menos... Quais modelos? Vai ver o debate. Vê o debate. Vejam o debate do PAN versus IEL. Está lá tudo explicadinho. Nós estivemos aqui a ver. Vão ver vocês. Eu vi um vídeo dele a dizer as coisas opostas. Pronto. Esse vídeo foi tirado de contexto. Vejam o debate inteiro. Presumo que uma das partes desse vídeo tenha sido neste debate. A outra parte, que supostamente é aquela parte em que ele diz as coisas opostas, está no debate da IEL com o PAN, em que a Inês Sousa Real lhe coloca essa problemática em cima da mesa, e ele não diz que não existe emergência climática. Atenção que eu nem concordo com ele. Eu nem concordo com ele nesta questão. Agora, acho que vocês estão a ser completamente desonestos quando dizem que ele se contradiz. Ele não se está a contradizer. Aquilo que ele diz é que não vai sacrificar a economia para tratar das questões climáticas. E diz ainda que é provado cientificamente por estudos que ele apresentou, e até disse os nomes dos estudos, pá, depois se vocês quiserem dar fact-check, vão à internet e vejam,
disse que há estudos comprovados de que os países mais ricos, onde há menos pobreza, conseguem enfrentar os problemas climáticos de melhor forma, de forma mais eficaz do que os países mais pobres. Que a mim parece-me bastante lógico, porque nos países onde há mais pobreza, as pessoas estão-se pouco cagando para os problemas climáticos. Como tal, produzem mais lixo e etc. É perfeitamente normal. Eu estou no banco e faço assim. Limpa Sebes, obrigado pelo Prime. Thanks, man. Os países mais ricos são os que emitem mais CO2. Vamos a ver. Limpa Sebes, obrigado pelo Prime. Thank you. Os países mais ricos são os que emitem mais CO2. A questão é a seguinte. Os países mais ricos, alguns deles, por exemplo, o país que mais emite CO2 é a China, certo? A China pode ser um país rico a nível económico. No entanto, a população da chinesa é extremamente pobre, na sua generalidade. Logo, a população chinesa está-se pouco cagando se produz poluição ou não. Correto? É exatamente isso que estamos a falar aqui. Foi exatamente isso que o JCF falou no debate contra o PAN. Certo? Portanto, nessa perspectiva, a população chinesa não é pobre. Mas vocês têm noção de como é que vive a população chinesa? Claro que é pobre. Claro que é pobre. Super pobre. Nem é só pobrezinha. É super pobre. Vocês têm ideia de como é que funciona a China? Vocês não têm ideia de como é que funciona a China. Vocês acham que China é só tipo Hong Kong? Não. China é extremamente rural. E as pessoas lá vivem na miséria. Na sua grande parte. Portanto, meu Deus. Mas é Beijing que contribui em qual é a percentagem? É um país ainda. Sim, mas está integrado na China, certo? As estatísticas devem contar para a China, correto? Hong Kong é um país ou é uma cidade independente? Ou é tipo Macau? Hong Kong é um país ou é uma cidade independente? Ou é tipo um micro-estado? É um micro-estado. Não é um país, atenção. É tipo Macau. Mas pertence à China. Passaram a ser China. Pronto. Território autónomo. Então, mas é como a Madeira e os Açores. Mas as estatísticas contam para a China, certo? Ou estou errado nesta questão? Uma cidade administrada pela China. Foda-se. É China, foda-se. Não quer ser esse gajo, mas é. Tecnicamente é chinesa na mesma. Pronto, vamos só cagar nisso. Isso não é a problemática. A questão é, mesmo a China não é só Pequim e Hong Kong, ok? De qualquer das formas, qual é a percentagem de poluição que emite Pequim e Hong Kong em comparação com o resto da China toda? Percebem? Não estamos só a falar das áreas desenvolvidas, correto? Mano, isso não interessa, pá. Vejam o debate. Vejam o debate. Já estamos a perder-nos no raciocínio. Aquilo que eu estava a dizer é que não é isso que o Coutinho de Figueiredo defende. E eu acho que é um bocado mau estarem-lhe a colar esta etiqueta do contra o ambientalismo quando não é nada disso. Eu percebi a posição dele. Aliás, ouvi-o falar no debate e percebi a posição dele. Ele não quer é simplesmente sacrificar a economia do país face a essas alterações climáticas. Até porque, muito sinceramente, vamos ser francos. Pá, eu não detesto ser o gajo que vai dizer isto, mas é a realidade. Portugal é uma cagadela de pombo na lixeira, que é o nosso mundo. Portanto, estarmos a sacrificar a nossa economia para ajudar nada, é um bocado, não sei. Eu não digo com isto que se devam abolir as práticas em defesa das emergências climáticas. Não digo isso, atenção. Só que, pá, sei lá. Por isso é que eu acho que é importante haver uma coligação entre a PAN e a IEL, por exemplo. Acho que o PAN ia pôr um travão à IEL em algumas coisas, que era importante. Era importante. Agora, neste caso, não pá, acho que esses vídeos que estão a passar são extremamente injustos, meu.
Mas não tens receio de vir a teres hospitais estilo Estados Unidos que tens de pagar com um rim para te custarem uma perna? É precisamente isso que a IEL propõe para o SNS. Barbosa, estás errado. Vai ler a proposta da IEL. Vão continuar a colar essa merda, mano. Vão continuar a colar essa merda. Tipo, vamos estar sempre com isto, mano. Epá, há sempre um gajo qualquer. E isto é a malta... Sabem o que é que me custa? A malta do Bloco e afins de esquerda vêm sempre a dizer esta conversa. Sempre com esta conversa do olha, a IEL quer transformar Portugal nos Estados Unidos da América. Sempre. Mano, vão ler o programa. Porquê que vocês não pesquisam antes de falar? Não é mais fácil, pá. Porra, meu, pesquisem. A falta de desenvolvimento de oportunidades em Portugal é a emergência que faz com que os nossos jovens mais qualificados, os tais que estava a falar e muito bem têm sido qualificados e por excelentes escolas em Portugal, se veem obrigados a emigrar. E eu não disse aqui a semana passada que não há uma emergência climática. Eu disse que não gosto da expressão emergência climática por um motivo muito simples e muito prático. Acrescentou depois que não era um negacionista das... Isso espero que não seja em discussão, mas eu vou explicar porque é que não gosto da expressão emergência. Não gosto da expressão emergência porque em emergência nós tendemos a aceitar todas as soluções que, boas ou más, parecem resolver o problema. Mano, olhem, porquê que isto não está no Twitter? Porquê que não é isto que vai parar no Twitter? Já está habituado a perder! Um enorme abraço Ganda para Zé, ti, pá, obrigado pelos TJI. 5 euros. Obrigado, Zé, obrigado pelos 5 euros. Alguém consegue clipar isto e meter isto no Twitter que eu dou retweet? Porquê que não é isto que aparece no Twitter? É Há isto uma que... emergência climática, se veem Já obrigados está habituado a emigrar. perder! Boas TJI, acho interessante ver os debates em stream, Obrigado, principalmente Raquel, obrigado sensibilizar pelos os 3 euros. jovens para a importância das ideias políticas. Agradeço, mano, obrigado. Eu não percebo porque é que não é isto que está no Twitter. White, obrigado pelo Prime. Thank you. Obrigadíssimo. Obrigado, man. Obrigado pelo sub, man. Thanks, man. Obrigado. E eu não disse aqui a semana passada que não há uma emergência climática. Eu disse que não gosto da expressão emergência climática por um motivo muito simples e muito Acrescentou prático. depois que não era um negacionista das... Isso espero que não seja em discussão, mas eu vou explicar porque é que não gosto da expressão emergência. Não gosto da expressão emergência porque em emergência nós tendemos a aceitar todas as soluções que, boas ou más, parecem resolver o problema. Não é boa, conselheira, a noção de alarme de emergência e tem sido usada por certa esquerda, na qual não incluo o livro centralmente, mas onde pode haver lives ditos também, usam a noção de emergência, de alarme, tem que se fazer alguma coisa para aumentar o peso dos Estados mesuradamente e para fazer uma campanha despoderada contra a economia de mercado. Isso sim, isso eu recuso. É que está tudo aqui. Não é preciso... Não, imaginem, não, mas é uma emergência mundial. É pá, está bem. Mas o que é que vocês acham... Ouçam lá. Vamos lá ver as prioridades. Vocês chegam a uma família que vive na pobreza, chegam lá e dizem assim: olá, minha senhora, queria-lhe questionar sobre uma situação. O que é que você vê mais urgente? Você viver na miséria, continuar a viver na miséria nos próximos 20 anos, ou daqui a 120 morrermos todos? Bandidos. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo Prime. Obrigado pelos 4 meses. Querem que eu vos diga qual é que é a resposta? Inteligente é quem pensa a longo prazo. Epá, é inteligente. É. Agora, eu não digo que se foda ao clima, nem ele diz isso. É que nem ele diz isso. Sabem quem é que é mesmo inteligente no meio disto tudo? É quem consegue, contra peso e medida, fazer as duas coisas. Para quem tem fundos para isso. E para quem é responsável. Portugal é responsável pelas alterações climáticas. Portugal é um país... Ouçam, vocês olhem para a dimensão deste país e digam-me se Portugal é responsável pelas alterações climáticas. Mano, vocês são uma caganita no mundo. Uma caganita. Vocês são uma caganita minúscula. Eu gosto dessa noção que somos todos responsáveis. Todos nós temos que fazer o que todos temos que fazer tudo. Não sei o quê. Agora, vamos a dados estatísticos. Se metade do mundo disser o seguinte: não, nós não vamos... Basta, aliás, não é preciso metade do mundo. Se a China disser assim, nós não vamos fazer nada. O que é que Portugal muda nesse cenário?
O que é que muda? Roda, obrigado por dar o sub ao Guedes, ao Marcolino e ao Storm. Thank you very much, man. Obrigadíssimo. Obrigado. Entretanto, chegámos ao golo. 200 subs. Vou aumentar para 300. Nós somos 10 milhões em 7 bilhões. Puto, não, é que vocês... Pá, desculpem-me chamar-vos à realidade. Mas é pá, malta. Somos uma caganita. Percebem? Somos uma caganita de pombo. No meio de uma lixeira. Pá, é a realidade. Portanto, o que é que eu acho mais urgente? A economia recuperar? Eu não digo que, atenção, olha, por exemplo, o Morte acabou de linkar uma notícia que diz Portugal ultrapassou todos os limites ambientais. Eu não acho que isto deva acontecer. Eu acho que se devem respeitar os limites ambientais. Claro que sim. Acho que não devem ser ultrapassados. Agora, acho que tem que se fazer as coisas com peso e medida, meu. Tem que acontecer. Isto é uma notícia de quando? 2021? 2021. Portanto, isto é no atual governo. Portanto, onde é que há moralidade para se falar em malta que se está a cagar para as alterações climáticas quando o próprio governo, estas situações acontecem debaixo da alçada do governo? É um bocado estranho, meu. É no mínimo um bocado estranho. Digo eu. No mínimo um bocado estranho. Vamos continuar a ver. Rui Tavares, não estamos perante uma emergência climática? Parece-lhe que esta expressão parece conversa de excessiva maluquinhos. e depois dá aso a uma certa instrumentalização, como referiu aqui João Coutinho Figueiredo, de partidos da esquerda, nomeadamente. Repara, o ritmo da mudança tem sido enorme. Nós pensamos, há 15 anos e 3 dias foi apresentado pela primeira vez um aparelho como este, que todos hoje em dia trazemos dentro do bolso. Certo. Portanto, há 15 anos não havia redes sociais tal como as conhecemos hoje. Não tinha havido ainda a crise do subprime. Não tinha... Eu compreendo aquilo. Eu também respeito a vossa opinião. E também respeito aquilo que vocês estão a dizer se todos pensarem assim, estamos fodidos. Claro que sim. Respeito imenso. A questão é, vamos ser realistas. O que é mais emergente? Qual é que é a cena que é urgente? É irmos todos reduzir as emissões? Ou recuperarmos a economia? Que até pode ser um cenário hipotético. Porque, mano, vamos ser realistas. A IEL não vai governar o país sozinha. Percebem? Portanto, vai haver propostas a ser apresentadas. Percebem? Se não são incompatíveis, então pode-se trabalhar em conjunto. Podemos fazer ambos. É isso que eu defendo. Vamos fazer ambos. Agora, não vamos fazer as coisas de forma exagerada, como se propõe, não no livro, mas no caso do PAN e etc. Vamos fazer as coisas não de forma exagerada, de forma a que se possa fazer as coisas com peso e medida, que é aquilo que estamos a dizer e é aquilo que o JCF defende. Tinha havido ainda crise financeira, colapso financeiro de 2008, crise da zona euro em 2011, uma pandemia, os 7 anos mais quentes da história registada, uma crise ecológica que é real e que já está habituado a perder! Os ecossistemas pode atingir Deixo aqui um rapidamente... documentário S-Copyright que explica a crise de 2008 como nunca explicaram de verdade mesmo, vale a pena shortle.at/fvwnz. Pronto. Pontos de não retorno. E agora vem aqui a novidade. Mas já é agora que o ritmo da mudança... Só perguntar isto. Ainda não vi, Esteban. Vamos ver isso segunda-feira. Aquela data que eu considero alarmista, que é a partir de 2030, se não fizermos alguma coisa de drástico, vai acontecer uma catástrofe. E eu creio que negar a emergência climática... Mas concretamente, com estes prazos, é impossível de manter a cabeça fria. A necessidade de ter prioridades estratégicas, porque o João dizia no outro dia que prioridades estratégicas são desculpas para ir ao bolso do contribuinte. Também não disse isso. O que me faz lembrar muitas vezes é o tipo de dogmatismo que eu encontrei muitas vezes durante a minha vida, também na minha família política, em que se negam os factos, em que se nega a realidade para que eles se adequem à ideologia. A ideologia, que é importante, ela tem que se adequar à realidade que temos à nossa frente. E para Portugal, essa realidade de uma emergência climática que está aí e em que Portugal está na linha da frente de muitas das suas consequências, desde a desertificação à subida dos níveis dos mares, tem que ser entendida também como uma oportunidade para a nossa transformação económica. E, portanto, para isso temos que investir na investigação científica. Temos que investir numa mudança da relação entre o Estado e o cidadão, como eu dizia há pouco. Zé, tu não estás a ouvir nada do que se está a dizer aqui, pá, não?
já discutimos isto. E o Zé, mais uma vez, negar o ambiente e a saúde é a prioridade económica e se define a IEL. Temos que investir no nosso ensino superior. A Iniciativa Liberal deixou a cair uma proposta que basicamente dizia a quem chegava ao ensino superior... Tavares, eu proponho que regressemos a essa questão. Não nos vamos esquecer. Isto é essencial. Sem isso, não combatemos as alterações climáticas. É só porque temos que equilibrar efetivamente os tempos, mas esse é um tema que eu prometo que voltaremos. A minha questão seguinte para o João Coutinho de Figueiredo é a seguinte: no seu entendimento, é possível fazer a economia crescer dando resposta à emergência climática ou não? Eu atrevo-me a dizer que só fazendo a economia crescer é que é possível dar resposta às necessidades de correção dos desequilíbrios ambientais. E a prova está na história. Todos os países que têm, em relação ao ambiente, políticas avançadas e que têm feito evoluções significativas nesse domínio são países desenvolvidos. É nos países menos desenvolvidos que há as maiores catástrofes ambientais e os maiores equilíbrios ambientais. E não é de espantar. Se as pessoas têm necessidades básicas, não vão acudir a outras necessidades que lhes parecem menos evidentes, e são, em muitos casos, menos evidentes, enquanto tiverem necessidades básicas por satisfazer. Portanto... Não acredito. Mesmo? A sério? Ei, a malta, não estava nada à espera, pá, que fosse isto exatamente que ele fosse dizer. Então, realmente... Então, mas ele é tão contra as alterações climáticas. Ele não acredita nisso nem nada. Malta do Twitter. Ei, que cena estranha, pá. Então, mas espera. Ele está a dizer que nos países desenvolvidos é onde realmente as pessoas se preocupam mais com as alterações climáticas, porque nos países menos desenvolvidos a população não tem tempo para estar a pensar nessas merdas. Ei, que coisa esquisita, malta. Eu não estava nada à espera disto. Também para isso é necessário pôr o crescimento económico à frente. E por outro motivo muito simples, a transição climática é cara. Os processos... Eu aposto convosco que vai, até à data das eleições, haver 2 tópicos, ok? Que é esta merda, aliás, vão ser vários, em contra proposta à IEL, vão haver vários temas e vão ser estes, sempre. Primeiro, a IEL defende que a nossa educação e o nosso sistema de saúde passa a ser como aos Estados Unidos. Tópico número 1. Tópico número 2. A IEL nega completamente que existam alterações climáticas. Ponto número 3. Isto vai ser os tópicos centrais do Twitter nos próximos dias até às eleições. Ponto número 4. A sala da bacana do Bloco de Esquerda é burguesa. O Tiago Maia é um merdas, porque ele disse que a minha sala é burguesa e afinal os móveis que eu tenho na minha sala são da minha avó, que infelizmente faleceu. Vai para o caralho, Tiago. Vai ser isto, até às eleições. Loading, obrigado pelos 10 paus. Obrigadíssimo. Já lá vamos, pá, obrigado. Obrigado por isto. Faz muita falta esta discussão saudável em Portugal. A IEL tem um simulador da Flat Tax em... Obrigado. Já vou ver, mano. Obrigado. É sair da bolha do Twitter. Pá, pois, mano. É sair da bolha do Twitter. Pá, espero que sim. Não tem? Pronto, vamos ver se não tem. Pá, vamos ver. Isso vê-se nas eleições, ó vizinho. Tu ainda não foste a eleições, como é que tu sabes que a IEL não tem praticamente representação? Onde é que tu revês isso? Onde é que revês essa cena, mano? Pá, gostava de saber, puto, se tens essas informações privilegiadas, mano. Não sei se vais a reuniões para baixo da montanha vestido de bode, mas se fores, por favor, diz-me. Os de legislação são caros, portanto precisam de recursos. E se vamos desviar recursos para essas atividades antes de termos as necessidades básicas da nossa população... Qual é que é o país já agora? Temos ainda um salário médio de 1.300 euros. 1.300 euros, que as pessoas podem não saber disto. O salário médio calculado pelo INE para 2020 foi 1.314 euros. Estes 1.314 euros pagam só impostos diretos e contribuições para a Segurança Social mais de 1/3. E se as pessoas saírem com o que sobra desse salário para a rua e fizerem qualquer coisa, o IVA e os impostos especiais sobre os combustíveis, por exemplo, levam esta carga fiscal a 50%. Portanto, alguém com o salário médio em Portugal dá metade ao Estado. Isto não é uma sociedade que se possa desenvolver e não tem a dignidade humana que uma sociedade desenvolvida e digna pode ter. E isto é que me preocupa, porque enquanto não tivermos estas necessidades e estes projetos de vida das pessoas assegurados e com oportunidades, não é lícito esperar, a menos que se advogue um homem novo, a menos que se advogue uma qualquer utopia, não é lícito de esperar que as pessoas façam com o planeta aquilo que os estímulos certos económicos podem fazer.
E o Rui Tavares tem um exemplo muito bom da evolução tecnológica que cada vez é mais rápida. Se os estímulos estiverem certos, a economia e o mercado incluir os sinais certos relativamente à proteção do ambiente, vamos ter inovação tecnológica que nos permitirá fazer avanços muito mais rápidos do que temos feito até aqui na descarbonização, quer da produção de energia, quer do produto como um todo. E isso é mais importante e mais eficaz do que estar a dar saltos utópicos, pouco realistas, como alguns daqueles que o livro propõe. Sabem o que é que eu vejo? Eu não vejo, obviamente, o Coutinho de Figueiredo falar sobre isto e gabar-se disto. Mas eu olho para o Coutinho de Figueiredo e vejo um homem que não precisa de viver da política. Eu não vejo um homem que não precisa de viver da política. Este homem está na política por convicção. Eu vejo um homem que está na política por convicção, porque basta-me abrir uma página do Google sobre ele Já está habituado a perder! E Gostaria vejo... de saber qual a tua opinião sobre esta música. Abraço TJI. Obrigado, Wilson. Já lá vamos. A questão é, vejo um gajo que tem um currículo vastíssimo e que não precisa da política para viver. Basicamente, não precisa. Ele podia estar a fazer outra coisa qualquer. Neste caso, está na política por convicção. E isso dá-me um alertazinho, que é tipo, ok, uma pessoa que não precisa desta merda, que está aqui porque realmente acredita nos ideais. Certo? E depois vou ver, tipo, se calhar, abro a página do António Costa e da Catarina Martins e de outras pessoas e vejo exatamente o contrário. E é lógico que isso dá-me uma certa red flag, percebem? Se o ritmo da mudança nos últimos 15 anos já foi o que foi, é natural que as pessoas estejam assustadas, que as pessoas às vezes se refugiem em explicações simplistas ou que se refugiem no populismo, como nós vemos aí. E nos próximos 15 anos a mudança vai ser ainda mais acelerada, com a inteligência artificial, com a automação, com a continuação desta crise ecológica. E aí nós temos duas escolhas sobre dois... Mano, queres que eu te abra o currículo do António Costa para tu veres? Então vamos aqui ao site do governo, que é mais fácil. António Costa nasceu em Lisboa em 1961. É licenciado em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, pós-graduado em Estudos Europeus pela Universidade Católica de Lisboa e advogado. Foi deputado... Mas ele é licenciado... Como é que ele é advogado? Jurídico-Político, ok. Faculdade de Direito, Jurídico-Políticas. Foi deputado à Assembleia da República entre 1991 e 2004. Durante mais de 10 anos, não sei porque é que isto vem antes disto, mas pronto. Durante mais de 10 anos, entre 1982 e 1993, foi membro da Assembleia Municipal de Lisboa. E entre 1993 e 1995 foi vereador da Câmara Municipal de Loures. Desempenhou funções de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares entre 1995 e 1997, ministro dos Assuntos Parlamentares entre 1997 e 1999, 1999 a 2002, e entretanto durante 2 anos presidiu na Assembleia da República, 2002 a 2004, Governo Constitucional 2005 a 2007, ministro da Administração Interna, de 1 de agosto de 2007 a 2015 foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e entretanto a partir daí foi primeiro-ministro de Portugal. Portanto, desde 1982, portanto, ele nasceu em 1961, desde 1982, que eu presumo que sejam desde que ele tem 21 anos, que está ligado à política. Loading, obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub. Portanto, é uma pessoa que está ligada à política desde 1982, desde os seus 21 anos. Como é que isso é mau? Bro, é uma pessoa que vive literalmente para a política. Percebes? Ou seja, é uma pessoa que vive na política. Vive da política, só. Percebes? O Coutinho de Figueiredo não vive da política. É um gajo que, se tu fores a ver o currículo dele, é um gajo que passou por N empresas em N áreas. Isso do ser do sistema é estúpido. Isso do ser do sistema é parvoíce. Mas podemos ver. Nem vou ao LinkedIn, vou à página da Wikipédia. Nem é preciso ir ao LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede dele e eu não quero que vocês digam que ele põe lá o que lhe apetece.
Estudou na Escola Alemã de Lisboa, seguindo-se graduação em Economia na London School of Economics. De regresso a Lisboa, tirou um MBA em Administração, Negócios e Marketing na Faculdade de Economia, na Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa. Foi administrador da Compal entre 2000 e 2006 e, simultaneamente, da Nutri Cafés entre 2003 e 2006. Seguiu-se a Privado Holding, dona do BPP, onde, após a saída de João Rendeiro, atingiu o cargo de Presidente Executivo, no ano 2009. E isto aqui é fedido, porque isto aqui é meio escândalo. Depois de ter apresentado um plano para a resolução do BPP, portanto, após ter apresentado um plano para a resolução do BPP, o maior ativo da Privado Holding, e este ter sido rejeitado pelos acionistas, mudou-se para a área da televisão, para o cargo de Diretor-Geral da TVI, de 2010 a 2011. Foi Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, entre 2013 e 2016, e em 2015 foi eleito Vice-Presidente da European Travel Commission. Esteve também envolvido nas negociações que trouxeram a Web Summit para Lisboa, em 2015. A 6 de outubro de 2019 foi eleito deputado nas eleições legislativas portuguesas de 2019, sendo o primeiro obtido pelo Partido de Iniciativa Liberal. Sentidos de responsabilidade diferentes. Ou nós queremos uma economia que funcione para todos, ou aceitamos uma economia que funciona só para alguns. Ou nós queremos a liberdade como uma liberdade partilhada que não sei se ouviste o mesmo que eu. Após a saída de João Rendeiro, propôs a resolução do BPP e esta foi negada por acionistas. Foi isto que se disse. Mais livre, ou entendemos a liberdade como apenas uma não interferência do Estado. Quando o Estado não interfere, eu sou livre. Ou nós aceitamos que as desigualdades são necessárias ao funcionamento da economia como ela existe, ou nós entendemos que todos... Eu vou dizer uma coisa. Estranho seria não ter falhanços na vida. Não defender o homem. Não sei se foi um dos responsáveis pela falência do BPP. Pelo menos sei que foi uma das pessoas que propôs uma resolução. Não sei se foi um dos responsáveis. Mas mesmo se foi responsável pela falência do BPP, mesmo sendo, ao menos tem falhanços no currículo, que eu acho importante. Quero ver, ainda não vi tudo. No sentido do combate às desigualdades que devemos fazer, todos os cidadãos comuns têm direito a uma vida maior. E se isso realmente fosse um esqueleto assim tão grande no armário, eu acho que isso ia ser abordado em todos os debates. Como é que Portugal se há de posicionar? E não vejo isso. Através de uma estratégia comum que nós delineemos e que não parta de, digamos, saltos de fé ou milagres. Quando nós dizemos que precisamos de recursos para fazer face a estes problemas, precisamos de recursos para ter serviços públicos de alta qualidade, teve tanta responsabilidade que ninguém fala torna disso. Uma sociedade atrativa. Os nossos jovens, de facto, emigram para sociedades... Eu estou aqui, atenção, Easy, eu estou aqui a ir na conversa deles. Eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu. Eu estou a partir do pressuposto que eles têm a razão, que é para os ajudar a tentar perceber. Excelentes serviços públicos. Para países liberais. Uma resolução. Sim. A verdade é essa. Aí, de facto, faz-me lembrar muito o que eu ouvi durante muitos anos em relação aos países soviéticos, que é aquilo a que chama países liberais são países do modelo social europeu que foram construídos, sim, também por liberais, por socialistas, por democratas cristãos, por ecologistas, até por eurocomunistas. Nada contra, desde que tenhamos as mesmas políticas em Portugal. Mas querem concretizar e dar nomes aos países só para que nos possamos acompanhar? Os maiores destinos, Irlanda, Holanda, Reino Unido. Os países do modelo social europeu, aqueles em que os sindicatos são fortes e têm contratação coletiva, como na Dinamarca, aqueles onde os trabalhadores têm lugar nos assentos dos conselhos de administração das empresas, como a Alemanha, países do modelo social europeu que não foram construídos nem a diabolizar a esquerda, nem a diabolizar o socialismo, mas que foram construídos em conjunto. E foram construídos também... Grande observação do Rui Ribeiro. Grande observação. E isto que ele está a dizer é uma ótima observação. E espero que isto entre na cabeça da IAL. Porque realmente uma das coisas que eu vejo a IAL fazer que eu detesto é continuar a atacar o Bloco de Esquerda e a esquerda sem necessidade. Eu não preciso fazer isso. Tavares, desculpem. Ribeiro, what the fuck. Tavares, desculpem. Sasa, já é tarde, pá, desculpem. Obrigado pelo Prime. Obrigado pelos 2 meses. Rui Ribeiro. Grande Rui Ribeiro, pá. Com um sistema de taxação progressiva, foram construídos com uma utilização racional de Rui Ribeiro é o meu viewer que está para aí alguns.
não puseram o carro à frente dos bois, porque de facto é preciso reformar a taxação em Portugal, é preciso simplificá-la, é preciso torná-la, é preciso baixar o IVA, claramente. Se todos pagarem, e essas são propostas do LIVRE, e nunca as ouvi da Iniciativa Liberal, a taxa de IRC mínimo global que agora finalmente a OCDE está a discutir e vai implementar, significa que não precisamos chapar 21% de IRC às pequenas e médias empresas que não conseguem fugir, quando temos as empresas do PSI 20 sediadas com um domicílio fiscal nos Países Baixos e a pagar nada. E, portanto, se todos pagarem, aí podemos pagar menos. Que voltemos ao tema que há pouco tivemos num sentido de justiça, tivemos que adiar, todos poder pagar. Até porque já falaram aqui de educação. João Coutinho Figueiredo, já tiveram uma medida a que se referia há pouco o Rui Tavares sobre o financiamento do ensino superior, que colocava os estudantes a pagar os seus cursos já não está no programa. Nas universidades públicas. Fazia parte do programa da Iniciativa Liberal em 2019. Porquê é que alteraram essa medida? Em primeiro lugar, tem que ser que foi alterada muito antes de começarem os debates. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que foi, entretanto, debatido, e foi alterada porque, tendo méritos a proposta, e não é dos alunos pagarem, a serem financiados e serem responsáveis pelo repagamento desse empréstimo, foi retirada porque estava baseada numa noção de possibilidade e capacidade de repagamento que os salários médios em Portugal não justificam. E, portanto, foi nossa decisão, em primeira análise, minha decisão, que não é uma medida execuível e tinha alguns problemas técnicos, mas é uma ideia com mérito, e eu acho que poderemos um dia lá voltar. Agora, o Rui Tavares fala em impostos, em obtenção de recursos, fala em... Isto é uma coisa que eu gostava que fizessem todos. Perguntaram-lhe uma cena que é um esqueleto no armário, esta cena da educação, desta proposta da educação. E ele respondeu com honestidade. Que foi, olha, não resultava. Isto não resultava. Não... Partimos do pressuposto que a economia ia estar num sítio onde não está e que nem sequer estamos a ver estar tão brevemente, portanto isso não ia resultar, portanto não é uma boa coisas que a Iniciativa Liberal não propõe relativamente ao IRC, mas eu não vejo também qualquer proposta da parte do LIVRE que possa favorecer a captação de investimento. E vejo, por exemplo, propostas para a redução do IVA dos serviços veterinários ou da alimentação animal, e não vi nenhuma proposta do LIVRE, por exemplo, para baixar o IVA da alimentação infantil, e a pergunta que se põe é porque é que a alimentação animal merece uma taxa de IVA inferior à alimentação infantil. Só para que as pessoas saibam, nós propusemos e votámos a favor da redução destas duas taxas, porque achamos que são boas medidas. Mas, portanto, quando se fala de impostos, não se pode falar só daquilo que aumenta ou não aumenta, tem que se falar daquilo que uma baixa de impostos induz, e, sobretudo, uma baixa de impostos dos impostos sobre as pessoas. Eu recordo-me que em 2013 o LIVRE chegou a dizer, numa circunstância, 2013, no meio do período de intervenção, que, havendo folga orçamental, daria prioridade à baixa do IRS. Estamos 9 anos depois, já não estamos em intervenção financeira, temos mais necessidade de desagravar as contas das pessoas, e eu não vejo uma redução do IRS no vosso programa. Não vejo. E as pessoas hoje estão mais sufocadas, têm um esforço fiscal maior do que tinham nessa altura. E volto a dar o exemplo da pessoa que tem o salário médio, mas podia dar vários. Portanto, um desagravamento. Vizinho, sabes uma coisa, mano? Eu vejo-te aqui, eu estou com um olho ali e um olho aqui. E estou a ler aquilo que tu estás a escrever, e ainda não te vi apresentar um argumento em concreto em relação à IEL. Aquilo que tu dizes é deves ter um caderno de frases feitas à frente e vais pondo no chat a dizer: não podemos acreditar nisto porque não sei o quê, porque é muito mau, coitados, vão demonizar, os pobres vão ficar ainda mais pobres, os ricos vão ficar ainda mais ricos. Porquê? Não sei. Não sei o quê. Mais uma medidazinha, mais uma frasinha, pimba. Porque os jovens não sabem, eles são muito facilmente iludidos. O IEL é um demónio, a IEL vai descomungar toda a gente. Mais uma frase, pimba, outra vez. Mano, fiscal, é um bocado difícil assim. É a maneira mais rápida. Olha, eu vou-te dizer, para mim era útil tu dares-me as tuas ideias, porque, por incrível que pareça, eu preciso de ouvir pessoas que abominam a IEL para perceber se quero votar na IEL ou não. Eu sei que isto parece um conceito um bocado abstrato à malta que é completamente fanática por um partido. Mas no meu caso, eu preciso de ler aquilo que as pessoas que discordam da IEL dizem para perceber se tem algum fundamento para decidir se votam ou não na IEL. E, muito sinceramente, dizerem merdas do género a IEL não porque a IEL é estúpida, não me ajuda em nada, mano. Sinceramente. Mais direta e mais indutora de crescimento para subir salários. E temos outra, aliás, a Iniciativa Liberal, eu acho que nunca disse isto nos debates, é o único partido que propõe 3 reformas estruturais de coisas importantes no país. Esta de fiscal que estamos a falar,
a da Segurança Social e a da Saúde. E na Segurança Social, a forma como nós estamos a reformar o sistema e a alterar a forma como ele funciona, e contribui também diretamente para o aumento do salário, ao passar a parte da TSU paga pela empresa, pelo empregador, diretamente para o salário do trabalho. Ignora a ação climática, quer privatizar tudo. Enfim, ao longo de vários tempos, para fazer uma transição suave. Mas é outra maneira de aumentar diretamente os salários, porque é disso que nós precisamos, melhorar o salário das pessoas para induzir crescimento económico e melhorar a condição de atração de investimento pela parte fiscal e pelos custos de contexto e de contribuição para a segurança social. O LIVRE, no seu programa, Rui Tavares, propõe também a implementação imediata. Não concordo com a privatização da RTP. Das 35 horas semanais de trabalho e 25 de férias, mas com a progressão até 2030, passaria a ser 30 horas de trabalho semanais e 30 dias de férias anuais. Temos uma economia que permita estas medidas num espaço de tempo que pelo menos... Porque acho que precisamos legitimamente de uma estação de rádio e difusão e também de televisão estatal. Agora, aquilo que acho é que há certos conteúdos programáticos da RTP que deixam um bocado a desejar e coisas em que é enfiado dinheiro dos contribuintes que muito sinceramente não percebo porquê ou quem é que pediu. Imaginem, acho que por exemplo, há coisas em que apostam que eu não percebo porquê, não sei quem é que pede aquilo, mas pronto. Acho é que, sinceramente, se a RTP é uma estação pública, deviam ter em conta a opinião dos portugueses para escolher os conteúdos programáticos. É só isso. A economia que permitirá essas medidas se tomar as decisões certas em relação à produtividade, em relação à incorporação de conhecimento, de ciência e de tecnologia. Deixe-me pegar no exemplo das universidades. De facto, o primeiro instinto da iniciativa liberal, como acontece muitas vezes, foi precipitar-se para uma ideia de uma política em relação ao ensino superior, na qual o estudante acabava de entrar no ensino superior e nós lhe dizíamos coletivamente: parabéns, entraste na universidade ou no Politécnico, mas tem toma aqui uma dívida para os teus próximos 30 anos. Ainda bem que recuaram nessa medida, mas não tem nada em troca a propor. O LIVRE tem. Na universidade, o LIVRE propõe um novo modelo de financiamento, no qual haja um fundo estratégico para o investimento no ensino superior, possa ser obtido através de benefícios fiscais na atividade económica e que incentive as empresas a investirem naquilo que também as beneficia, na construção de laboratórios, de bibliotecas, de edifícios de universidades, de mecenato científico e de mecenato académico que nos beneficia a todos, e também na constituição de um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, onde aí sim, quem beneficiou do ensino superior e tem rendimentos muito elevados do primeiro quartil, possa uma parte do seu IRS alocar a um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, às suas bolsas, às suas cantinas, às suas residências. Eu, certamente, e muita outra gente, gostaria de contribuir para fazer essa justiça geracional entre vários estudantes do ensino superior, os essa do medida passado e os vindouros. Parece-me muito, a iniciativa liberal fala de prescindir, e são números boa ideia. Que, enfim, mesmo conceituadas analistas como a Deloitte acham que são baixos, mas vamos usar os números da iniciativa liberal. Basicamente, prescindir de 2 mil milhões de recursos de coleta fiscal com a chamada flat tax, com a taxa única de impostos. O LIVRE fala de recuperar 10 mil milhões de euros, contas por baixo da Comissão Europeia e de outras instituições internacionais, que Portugal perde em evasão e elisão fiscal todos os anos, com medidas como a taxa mínima global do IRC, mas também com alterações em relação à devida diligência que os bancos têm que fazer, em relação à listagem de beneficiários últimos de empresas da União Europeia, porque é com esses recursos que nós podemos... Temos só de passar a palavra ao João Coutinho de Figueiredo, até porque temos de equilibrar o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, deixar de o suborçamentar, em vez de entrar numa reforma de o substituir, de o desmantelar e substituir por outra coisa que noutros países sai mais cara do que sai em Portugal. Oi, Tavares, a gestão do tempo também é uma forma de perceber como é que as pessoas são eficazes na comunicação. Não, é que e o João... E tem um certo descaramento a vir falar de contas, quando o programa da Iniciativa Liberal é certamente aquele mais detalhado e mais quantificado em todas as contas, e já tive aqui a ocasião de explicar como é que se pagam e como é que se recuperam as reduções de IRS. Dou-lhe só um exemplo. Tem uma fé
e as devoluções de IRS induzem crescimento económico. Mas vamos deixar o João Coutinho Figueiredo terminar o seu raciocínio. É uma fé tão grande como Gonçalo, eu não acho que fazer um programa de 600 páginas seja necessariamente mau. Quanto mais detalhe, melhor. Agora, tens é que ao mesmo tempo produzir um resumo que seja igualmente bom para as pessoas que não se querem dar ao trabalho de ir ler a versão detalhada. Ter conhecimento superior produz a introdução de conhecimento e aumento de produtividade na economia. Acreditamos nas duas coisas. Eu acredito nisso. E portanto não questiono. E é isso que é feita a política. A política é feita de convicções e defender aquilo que achamos que vai funcionar. Mas não podemos pôr a vida das pessoas e acho que vai funcionar pela natureza humana, não por uma utopia, por achar que vai haver um homem novo. Pela natureza humana acho que vai funcionar. Deixa-me sobre as contas dizer-lhe o seguinte. Sei que já foi muitas vezes debatido a sua proposta de rendimento básico incondicional. Mas o que nunca foi dito é que o custaria, vou dizer de outra maneira, o rendimento básico incondicional ou é básico ou é incondicional. Porque se for básico, vamos dizer 500 euros por mês parece-lhe razoável para ter um rendimento, uma rede de segurança. Acho pouco dinheiro, mas vamos argumentar que é esse número. Se cada português recebesse 500 euros por mês incondicionalmente, teríamos uma conta anual que equivale a salvar 20 TAPs por ano. 20 TAPs por ano. Se só quiser salvar uma TAP por ano, e a Iniciativa Liberal é conhecido que não quer salvar nenhuma, mas se quer salvar uma TAP por ano, só conseguia dar a cada português 25 euros por mês. Portanto, o rendimento básico universal ou é uma loucura absoluta ou é uma mesada que o LIVRE quer dar a cada português e pouco mais adiantaria. Já sei que me vai dizer que não está a propor a medida, está a propor um teste da medida. Mas já houve vários testes em vários sítios e sabe quais foram os resultados. Não, positivos abandonaram-nos todos e por algum motivo foi. E portanto, Portugal não é um sítio, não é um país para fazer testes. Um programa eleitoral não é um laboratório. E portanto, se o LIVRE gosta de ter um programa de testes, nós gostamos de ter um programa com medidas testadas. E essa é uma grande diferença, porque isto não é, para governar um país não se pode fazer só com boas intenções e com a arbitrar a existência do homem novo ou uma utopia. Sabem bem que isto aconteceu, não sabem? Com base na natureza humana tal como ela existe, fornecer os estímulos certos para que as decisões possam ser tomadas em benefício da comunidade e também em benefício de si próprios, obviamente. Eu gostava também de os ouvir falar sobre habitação. É um problema que tem sido pouco debatido nos últimos tempos, mas é um problema, Rui Tavares, que se agrava em Portugal com o aumento do preço das matérias-primas, com a previsível subida da inflação no próximo ano. Aliás, neste ano, já estamos em 2022. Não se esperam, porventura, descidas no preço das casas. Que propostas é que o LIVRE tem para combater este problema que afeta naturalmente os mais pobres, mas também a classe média? Eu não quero que Portugal chegue atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo. Não. E por isso acho que Portugal tem que, numa relação honesta com os factos, saber, sim, fazer projetos piloto em relação ao rendimento básico incondicional, que custam 1 centésimo. Mas eles são mais sérios do que os outros. Que a Iniciativa Liberal tem, de que dando ou recusando, mutilando o orçamento do Estado em 2.000 milhões de euros, 1.000 milhões se recuperam pelo crescimento económico, pode sim ou não, tivemos 3 das maiores recessões do século nos últimos anos, e que os outros 1.000 vão poupar nos gastos do Estado. A habitação, Rui Tavares, estou a tentar acelerar porque efetivamente estamos a ficar sem tempo. Na habitação tem propostas para aquilo que é o grande problema agora, uma fratura geracional entre aqueles que puderam chegar à casa própria e uma fratura de classe também, social, em relação a quem pode aceder à casa própria e quem não tem sequer acesso ao crédito. Em vez de dizermos só, como diz a Iniciativa Liberal, vamos cobrar menos impostos, mas quando acontece que a classe média baixa e os jovens não podem sequer aceder ao crédito, o que nós temos é uma proposta de programa de ajuda de casa, é uma proposta com participação para a entrada do empréstimo, devolvido a 5 anos pela pessoa que compra a casa, para que o filho da classe média baixa, que não tem quem lhe pague a entrada da casa, também possa aceder a esse bem que há. João Coutinho Figueiredo. Não é só isso. O LIVRE também propõe nova congelamento administrativo das rendas, o que foi um dos problemas que nos trouxe até aqui. Porque, basicamente, o preço das casas está como está, não é só por um aumento de preços de construção, que houve algum, mas isso não justificaria tudo. Há um desequilíbrio óbvio entre o número de casas que as pessoas procuram e o número de casas que está à venda. Claro. Isso faz subir o preço, é inevitável. Portanto, a maneira mais rápida de fazer descer os preços das casas é haver mais casas disponíveis. Portanto,
Os imóveis do Estado estão desocupados, têm que vir imediatamente para o mercado. Os terrenos que estão na posse do Estado têm que ser postos ao serviço de habitação num meio expedito e com licenciamento muito rápido por parte das autarquias. Bora. E o IVA de todos os materiais da construção tem que baixar imediatamente durante o período em que este ajustamento funciona. Isto é a forma mais rápida de trazer mais casas para o mercado e podermos ter, de facto, um equilíbrio melhor entre a oferta e a procura neste setor. Ainda tem mais um minuto, João Coutinho de Figueiredo, e cabe-lhe assim terminar este debate, portanto vou deixá-lo em roda livre para finalizar. Sim, eu acho que a malta acha que a IEL entra no governo e magicamente as coisas mudam de um dia para o outro. Também a sua participação neste debate. Não, queria sublinhar que de facto há aqui uma diferença grande entre um partido que põe o crescimento económico. Ei, Barbosa, estás-me a meter um nojo, puto. Tipo, qualquer coisa que este homem diz, tu vais apresentar um argumento qualquer parvo para contrapor. Mais casas, betão e cimento, menos espaços verdes nas cidades. Certo? Portanto, para mim, faz mais... Portanto, mais espaços verdes nas cidades e mais rendas de 800 paus. Bora, Barbosa, tens toda a razão, pá. Olha, vamos cagar nesta merda toda. Vamos mandamos a cidade de Lisboa toda abaixo, e vamos todos viver para contentores. Tipo, para Loures. Metemos vários contentores em Loures, pagamos todos 1.500 euros ao mês, pagamos... Aliás, ficamos a dever dinheiro ao Estado, nem recebemos. Tipo, vivemos do ar, comemos terra e minhocas, e vivemos todos em contentores, tipo em Loures, e o resto de Lisboa é um parque. Pá, para mim fazemos isto. Vamos embora. No foco das suas prioridades e o livro que põe uma sociedade que eu tenho que... Loures é amplo, tem espaço para pôr contentores. Agradável, mas poética. E é fora do centro. Prementes dos portugueses. Falámos aqui de habitação, falámos de salários, falámos de crescimento económico, falámos de conhecimento, não falámos de saúde, por exemplo, já noutras ocasiões o podemos fazer. São tudo sistemas que requerem muitíssimos recursos para poderem ser, desde logo, de qualidade e que satisfazer as necessidades das pessoas ou passarem uma fase de transição para poderem responder melhor no futuro. E é por isso que eu digo, Portugal, se não tivesse perdido este comboio de desenvolvimento há 20 anos ou 25 anos atrás, poderia hoje estar a tomar outras opções. Da maneira como está, só pode apostar no crescimento. E eu agora só posso terminar este debate porque chegamos ao fim do nosso tempo. Sempre muito rápido. Contingência, no fundo, deste modelo de debates, mas é sempre um gosto ouvir-vos. Rui Tavares, João Coutinho de Figueiredo, até uma próxima oportunidade. Grande moderadora. Acho que é a primeira vez que alguém diz isto num debate. É sempre um gosto ouvir-vos. Pá, acho que é a primeira vez que eu ouço isto ser dito num debate por um moderador. Fogo, meu. Normalmente costuma ser ao contrário. Acabam os debates e os moderadores estão tipo a mexer nos bolsos. Foi, eles bateram meias ideias. Não são labregos, não falaram por cima um do outro constantemente. Das 9 da noite. Parece até estranho ver pessoas civilizadas a debater, não é? Esquisito, meu. É esquisito. Este e o do PSD e ele. Foi nitidamente um dos melhores. Até agora. Boa cena.